Evangelho de Tomé. E as palavras secretas que Jesus está vivo e que gravou de Didymus Judas Thomas disse. E ele disse, quem receber a interpretação destas palavras não provará a morte. Jesus disse, aquele que busca não pare de buscar até que encontre, e quando ele encontrar ficará chocado, e se ele estiver chocado ficará surpreso e reinará sobre todos. Jesus disse, se aqueles que te conduzem te disserem, olha, o reino dos céus, então os pássaros do ar estarão à sua frente. Se te disserem que está no mar, os peixes vão passar à sua frente. Mas o reino está dentro e fora de você. Quando você conhecer a si mesmo, então será conhecido e saberá que é filho do Pai vivo. Se você não se conhece, então você está na pobreza e você está na pobreza. Jesus disse, um homem velho em seus dias não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá. Para os primeiros, muitos serão os últimos e eles se tornarão um. Jesus disse, saiba que, ou aquele que está na sua frente, e o que está escondido, ou aquele que está escondido, de você, será revelado a você. Pois não há segredo que não seja óbvio. Seus discípulos disseram-lhe, queres que jejuemos e como podemos orar, dar esmolas e abster-nos de comer? Jesus disse, não minta, e o que você odeia, não o faça. Pois tudo está aberto para o céu. Pois não há nada secreto que não seja óbvio, e não há nada secreto que permaneça não revelado. Jesus disse, bem-aventurado o leão que o homem come, e o leão se torna homem. E amaldiçoado é o homem que o leão come, e o leão se torna homem. E ele disse, o homem é como o pescador sábio que lança sua rede ao mar. Ele atirou de um mar cheio de pequenos peixes, entre eles este sábio pescador encontrou um peixe grande, e, bom. Ele jogou todos os peixes pequenos no mar, ele facilmente escolheu os peixes grandes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse, eis que o semeador saiu, encheu a mão, jogou sementes. Mas outros caíram na estrada, pássaros voaram e os comeram. Outros caíram sobre uma pedra e não se enraizaram na terra e não lançaram uma orelha ao céu. E alguns caíram em espinhos, sufocaram a semente, e o verme os comeu. E alguns caíram em boa terra e deram bons frutos para o céu. Isso trouxe 60 medidas para um e 120 medidas para um. Jesus disse, lancei fogo ao mundo e aqui estou, guardando-o até que queime. Jesus disse, este céu passará, e o que está acima dele passará, e os que estão mortos não vivem, e os que estão vivos não morrerão. Naqueles dias em que você comia os mortos, você o fazia vivo. Quando você estiver na luz, o que fará? Neste dia, você é um, você se torna dois. Quando você se tornar dois, o que você fará? Os discípulos disseram a Jesus, sabemos que nos deixará. Quem é aquele que ficará grande acima de nós? Jesus disse-lhes, no lugar para onde viestes, ireis a Jacó, o justo, por causa de quem nasceram os céus e a terra. Jesus disse aos seus discípulos, comparem-me, digam-me como sou. Simão Pedro disse-lhe, você é como um anjo justo. Mateus disse-lhe, você é como um sábio filósofo. Tomás disse-lhe, Senhor, os meus lábios não aceitarão de forma alguma quem tu és. Jesus disse, eu não sou seu mestre, porque você bebeu de uma fonte fervente que eu medi. E ele o pegou, levou, e disse 3 palavras para ele. Quando Tomé se aproximou de seus companheiros, eles perguntaram-lhe, o que Jesus disse a você? Tomé disse-lhes, se eu lhes disser uma das palavras que ele me disse, vocês pegam pedras, joguem-as em mim, fogo sairá das pedras, e queimá-los-á. Jesus disse, se você jejuar, criará pecado em si mesmo, e se orar, será condenado, e se der esmola, prejudicará seu espírito. E se você vier a alguma terra e for às aldeias, se eles te aceitarem, coma o que eles te mostrarem. Trate aqueles que estão doentes entre eles. Pois o que entra na tua boca não te contamina, mas o que sai da tua boca te contamina. Jesus disse, quando você vir alguém que não é nascido de mulher, prostre-se, e honre-o, ele é seu pai. Jesus disse, talvez as pessoas pensem que vim lançar o mundo no mundo cosmo, e não sabem que vim lançar divisão, fogo, espada, guerra na terra. Pois 5 estarão na casa, 3 serão contra 2 e 2 contra 3.
pai contra filho e filho contra pai, e eles permanecerão como os únicos. 18 Disse Jesus, eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que a mão não tocou e o que não penetrou no coração do homem. 19 Os discípulos disseram a Jesus, diga-nos qual será o nosso fim. Jesus disse, você já descobriu o começo para buscar o fim? Pois onde há um começo, haverá um fim. Bem-aventurado aquele que permanecerá no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. 20 Jesus disse, bem-aventurado aquele que existia antes de existir. 21 Se sois meus discípulos, e, se ouvirdes as minhas palavras, estas pedras vos servirão. 22 Pois você tem 5 árvores no paraíso que ficam paradas no verão e no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que os conhece não experimentará a morte. 23 Os discípulos disseram a Jesus, diga-nos como é o reino dos céus. Ele lhes disse, é como um grão de mostarda, o menor de todos os grãos. Quando cai em terreno cultivado, dá um grande galho, e torna-se um abrigo para os pássaros do ar. 24 Maria disse a Jesus, quem são os seus discípulos? Ele disse, são como criancinhas acampadas em um campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão, deixe-nos o nosso campo. Eles se despem diante deles para deixá-los com eles e dar-lhes seu campo. 25 Portanto, eu digo, se o dono da casa sabe que um ladrão está chegando, ele ficará acordado até que ele venha, e não permitirá que ele entre em sua casa de seu reino para tirar suas coisas. Tu, porém, vigias diante do mundo, cinge Jesus teus lombos com muita força, para que os ladrões não encontrem maneira de passar por ti. Pois o que você espera será encontrado. 26 Sim, haveria uma pessoa experiente entre vocês. Quando a fruta estava madura, ele veio apressado, a foice na mão, e atirou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 27 Jesus viu um bebê sugando leite. Ele disse aos seus discípulos, esses bebês que mamam são como aqueles que entram no reino. Disseram-lhe, bem, se formos bebês, entraremos no reino. Jesus disse a eles, quando você faz duas pessoas uma, e quando você faz o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o lado superior como o lado de baixo, e quando você faz o homem e a mulher um de modo que o homem não seja um homem e uma mulher não era uma mulher, quando você faz olhos em vez de olhos, e uma mão em vez de uma mão, e uma perna em vez de uma perna, uma imagem em vez de uma imagem, então você entrará no reino. 28 Jesus disse, eu te escolherei 1 em 1000 e 2 em 10.000, e eles serão 1. 29 Seus discípulos disseram, mostre-nos o lugar onde você está, pois precisamos encontrá-lo. Ele disse-lhes, quem tem ouvidos, ouça. Há uma luz dentro de um homem de luz e ela ilumina o mundo inteiro. Se não iluminar, é escuridão. 30 Jesus disse, ame o seu irmão como a sua alma. Proteja-o como a menina dos seus olhos. 31 Jesus disse, você vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não pode ver a trave no seu próprio olho. Quando você tirar a trave do olho, verá como remover o cisco do olho do seu irmão. 32 Se você não jejuar do mundo, não encontrará o reino. Se você não fizer sábado, você não verá o Pai. 33 Jesus disse, eu me levantei no meio do mundo e apareci-lhes em carne. Encontrei todos eles bêbados, não encontrei nenhum deles com sede, e minha alma sofreu pelos filhos dos homens. Pois eles estão cegos de coração e não veem que vêm vazios ao mundo, eles estão procurando deixar o mundo vazio novamente. Mas agora eles estão bêbados. Quando eles rejeitam o vinho, eles se arrependem. 34 Jesus disse, se a carne surgiu por causa do Espírito, é um milagre. Se o Espírito é pelo bem do corpo, este é um milagre dos milagres. Mas eu me pergunto como tanta riqueza está contida em tal pobreza. 35 Jesus disse, onde há 3 deuses, existem deuses. Onde houver 2 ou 1, estou com ele. 36 Jesus disse, não há nenhum profeta aceito em sua aldeia. O médico não trata quem o conhecer. 37 Jesus disse, uma cidade construída sobre uma montanha alta, fortificada, não pode cair e não pode ser secreta. 38 Jesus disse, o que ouves com o teu ouvido, declaro a outro ouvido desde o alto. Pois ninguém acende a lamparina, e não a coloca embaixo do vaso e ninguém a coloca em lugar secreto, mas a coloca em um candelabro para que todos que entram e saem possam ver sua luz. 39 Jesus disse,
Se um cego guia outro cego, ambos caem na cova. 40 Jesus disse: é impossível alguém entrar na casa de um homem forte e levá-lo à força se ele não amarrar suas mãos. Então, somente, ele vai saquear sua casa. 41 Jesus disse: não te preocupes de manhã à tarde e de tarde à manhã com o que vais vestir. 42 Seus discípulos disseram: em que dia você vai aparecer para nós e em que dia você vai ver? Jesus disse: quando você estiver nu e não tiver vergonha e tirar suas roupas, ponha-as aos seus pés, como crianças, pisoteie-as, então, você verá, o Filho daquele que está vivo, e você não terá medo. 43 Jesus disse: muitas vezes você desejou ouvir estas palavras que eu estou lhe dizendo, e você não tem outro de quem você possa ouvi-las. Dias virão, você vai me procurar, você não vai me encontrar. 44 Jesus disse: os fariseus e escribas pegaram as chaves do conhecimento. Eles os esconderam e não entraram e não permitiram quem quisesse entrar. Seja sábio como as serpentes e puro como as pombas. 45 Jesus disse: a videira foi plantada sem o pai e não ficou mais forte. Ela será desenraizada, e morrerá. 46 Jesus disse: aquele que o tem em suas mãos será dado, e o que não tem, o pouco que tem, dele tirarão. 47 Jesus disse: sejam transeuntes. 48 Disseram-lhe os discípulos: quem és tu que nos diz isso? Jesus disse a eles: pelo que estou dizendo a vocês, vocês não sabem quem eu sou. Mas você se tornou como os judeus, porque eles amam a árvore, e odeiam seus frutos. Eles amam os frutos, e odeiam a árvore. 49 Jesus disse: quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho o perdoará. Mas aquele que blasfemava contra o Espírito Santo, não será perdoado nem na terra nem no céu. 50 Jesus disse: eles não colhem uvas dos espinhos e não colhem figos dos espinhos dos camelos. Eles não dão frutos. Um bom homem tira o bem de seu tesouro. Uma pessoa má tira o que há de ruim de seu tesouro ruim, que está em seu coração, e fala mal, pois com a abundância de seu coração ele suporta o mal. 51 Jesus disse: de Adão a João Batista, dos nascidos de mulheres, não há João Batista superior. Maior, mas eu disse: aquele de vocês que se tornar pequeno conhecerá o reino e será superior a João. 52 Jesus disse: é impossível para um homem sentar em 2 cavalos, puxar 2 arcos, e é impossível para um escravo servir a 2 senhores, ou honrará um e será rude com o outro. Nenhuma única pessoa que bebe vinho velho se esforça imediatamente para beber vinho novo. E não deitam vinho novo em odres velhos, para que não se quebrem, e não deitam vinho velho em odres novos, para não estragar. Não coloque um remendo velho em roupas novas, pois ocorrerá uma ruptura. 53 Jesus disse: se 2 estão em paz um com o outro na mesma casa, dirão ao luto: mova-se, e ele se moverá. 54 Jesus disse: bem-aventurados os únicos e eleitos, porque encontrarás o reino, porque és dele, e para lá voltarás. 55 Jesus disse: se te disserem, de onde vens? Diga-lhes: viemos da luz, do lugar onde a luz veio de si mesma. L. A imagem deles. Se alguém disser: quem é você? Diga: nós somos seus filhos, e somos os escolhidos do Pai vivo. Se você for perguntado: qual é o sinal do seu Pai que está em você? Diga a eles: isso é movimento e paz. 56 Seus discípulos disseram-lhe: em que dia virá o resto dos mortos? E em que dia chega o novo mundo? Ele disse-lhes: o descanso que vocês esperam chegou, mas vocês não sabem disso. 57 Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Ele disse-lhes: vocês deixaram o que está vivo na sua frente e falaram sobre os que estão mortos. 58 Seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Ele disse-lhes: se fosse útil, seu pai os conceberia circuncidados em sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão no Espírito revelou todos os seus benefícios. 59 Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. 60 Jesus disse: quem não odiou seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo, e quem não odiou seus irmãos e suas irmãs e não carregou sua cruz como eu não se tornará digno de mim. 61 Jesus disse: quem conheceu o mundo encontrou um cadáver,
E quem encontrou um cadáver não é digno do mundo. 62 Jesus disse, o reino do Pai é como um homem que tem boas sementes. Seu inimigo veio à noite, semeando joio junto com boas sementes. O homem não permitiu que eles, os ministros, puxassem a palha. Disse-lhes, não venham, para não colher o trigo com ele, ao colher o joio. Pois no dia da colheita o joio aparecerá, será arrancado e queimado. 63 Jesus disse, bem-aventurado o homem que trabalhou, ele encontrou a vida. 64 Jesus disse, olhe aquele que vive enquanto você vive, para que você não morra, olhe para vê-lo. E você não pode ver o samaritano carregando o cordeiro, e, entrando na Judéia. Ele disse aos seus discípulos, porque ele está com o cordeiro. Disseram-lhe, matá-lo e comê-lo. Ele disse-lhes, enquanto estiver vivo, não comerá, mas, apenas, se o matar, e, ele, o cordeiro, se torna um cadáver. Eles disseram, do contrário, ele não poderá atacar. Ele disse-lhes, procurais também um lugar para vós no repouso, para que não vos torneis cadáver e não vos comam. 65 Jesus disse, dois vão descansar na cama, um vai morrer, o outro vai viver. Salomé disse, quem é você, cara, e de quem, filho, é você? Você entrou na minha cama e comeu na minha mesa. Jesus disse-lhe, eu sou aquele que desceu daquele que é igual, recebi o que pertence ao meu Pai. Salomé disse, sou sua aluna. Jesus disse a ela, então eu digo o seguinte, quando ele se esvaziar, ficará cheio de luz, mas quando se dividir, ficará cheio de trevas. 66 Jesus disse, eu falo meus segredos. Segredo. O que sua mão direita fará é deixar que a esquerda não saiba o que está fazendo. 67 Jesus disse, havia um homem rico que tinha muitos bens. Ele disse, eu uso meu bem para semear, colher, plantar, encher meus celeiros de frutas, para que eu não precise de nada. Isto é o que ele estava pensando em seu coração. E naquela mesma noite ele morreu. Quem tem ouvidos, ouça. 68 Jesus disse, o homem tinha convidados e, quando preparou o jantar, mandou seu escravo convidá-los. Ele foi ao primeiro, disse-lhe, meu senhor convida. Ele disse, eu tenho dinheiro para os mercadores, eles virão à minha noite, eu irei, e, lhes darei uma ordem, eu recuso o jantar. E um foi para outro, ele disse a ele, meu senhor convidou você. Disse-lhe, comprei uma casa e perguntam-me à tarde. Não terei tempo. Ele foi para outro, ele disse-lhe, meu senhor convida. Ele lhe disse, meu amigo vai celebrar o casamento e eu vou oferecer o jantar. Eu não posso vir. Eu recuso o jantar. Ele foi para outro, ele disse-lhe, meu senhor convida. Ele disse a ele, eu comprei uma aldeia, vou arrecadar dinheiro. Eu não posso vir. Eu recuso. Veio o escravo, disse ao mestre, aqueles que você convidou para jantar, recusou. O mestre disse ao seu escravo, vá para as estradas, quem você encontrar, traga-os para a ceia. Compradores e comerciantes não entrarão nos lugares de meu pai. 69 Ele disse, o homem bom tinha uma vinha, ele o deu aos trabalhadores para processá-lo e receber deles o fruto. Ele enviou seu escravo aos trabalhadores para lhe dar o fruto da vinha. Eles agarraram seu escravo, bateram nele, um pouco mais, e o matariam. O escravo veio, ele disse ao seu mestre. Seu mestre disse, talvez eles não o tenham reconhecido. Original, talvez ele não os tenha reconhecido. Ele enviou outro escravo. Os trabalhadores venceram este. Então o dono mandou seu filho. Ele disse, talvez tenham vergonha do meu filho. Esses trabalhadores, quando souberam que ele era o herdeiro da vinha, o prenderam, mataram-no. Quem tem ouvidos, ouça. 70 Jesus disse, mostra-me a pedra que os construtores jogaram fora. Ele é a pedra angular. 71 Jesus disse, quem tudo sabe, precisa de si mesmo, precisa de tudo. 72 Jesus disse, bem-aventurado és quando és odiado, e, quando és perseguido. E eles não vão encontrar um lugar onde você foi perseguido. 73 Jesus disse, bem-aventurados os que foram perseguidos em seus corações, estes são aqueles que conheceram o Pai em verdade. Bem-aventurados os famintos, porque o ventre daquele que deseja estará cheio. 74 Jesus disse, quando você der a luz em você mesmo, o que você tem o salvará. Se você não tem isso em você, o que você não tem vai te matar. 75 Jesus disse, destruirei,
Esta casa não há quem a possa reconstruir. 76. Um certo homem disse a ele: diga a meus irmãos que compartilhem as coisas de meu pai comigo. Ele disse-lhe: ó homem, quem me fez aquele que divide? Ele voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes: sim, não me tornarei aquele que divide. 77. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor para enviar trabalhadores para a colheita. 78. Ele disse: Senhor, há muito ao redor da fonte, mas ninguém está na fonte. 79. Jesus disse: muitos estão à porta, mas os únicos que entrarão na câmara nupcial. 80. Jesus disse: o reino do Pai é como um comerciante de mercadorias que encontrou uma pérola. Este comerciante é sábio, ele vendeu seus produtos e comprou uma pérola. Você também, procure seu tesouro, que não perece, que permanece onde a traça não penetra para comer, e onde o verme não destrói. 81. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou tudo, tudo saiu de mim e tudo voltou para mim. Corte a árvore, estou lá, pegue uma pedra e você me encontrará lá. 82. Jesus disse: por que você foi para o campo? Ver um junco sacudido pelo vento e um homem vestindo roupas macias? Olhe, seus reis e seu povo nobre, eles estão usando roupas macias e não serão capazes de saber a verdade. 83. A mulher no meio da multidão disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te carregou e os seios que te nutriram. Ele disse-lhe: bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e aguardaram na verdade. Porque dias virão, você diz: bem-aventurado o ventre que não concebeu, e os seios que não deram leite. 84. Jesus disse: quem conheceu o mundo achou um corpo, mas quem encontrou um corpo não é digno do mundo. 85. Disse Jesus: quem se enriquece reine, e quem tem força recuse. 86. Jesus disse: quem está perto de mim, perto do fogo, e quem está longe de mim, longe do reino. 87. Jesus disse: imagens aparecem ao homem, e a luz que nelas está oculta. Na imagem da luz do Pai, ele, a luz, será revelado, e sua imagem será escondida por causa de sua luz. 88. Jesus disse: quando você vê sua semelhança, você se alegra. Mas quando você vir suas imagens que aconteceram antes de você, elas não morrem e não aparecem, quão grande você vai suportar? 89. Jesus disse: Adão veio de grande força e grande riqueza, e ele não é digno de você. Para morte. 90. Jesus disse: as raposas têm suas tocas, e os pássaros, seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e descansar. 91. Jesus disse: infeliz é o corpo, que depende do corpo, e infeliz é a alma, que depende de ambos. 92. Jesus disse: os anjos vêm a ti e os profetas, e eles vão dar-te o que é teu, e tu também dá-lhes o que está nas tuas mãos, e dizer a ti mesmo: aqui de eles vêm, e tomam o que pertence a eles. 93. Jesus disse: por que você lava o interior da tigela, e não percebe que quem fez o interior lavou o exterior também? 94. Jesus disse: vem a mim, porque o meu jugo é bom e o meu poder é manso, e você encontrará descanso para si mesmo. 95. Disseram-lhe: diz-nos quem és, para que acreditemos em ti. Ele disse-lhes: vocês estão testando a face do céu e da terra, e aquele que, o que está na sua frente, você não o conhecia, e desta vez, você não sabe como experimentá-lo. 96. Jesus disse: procure e encontrarás, mas essas coisas que me perguntaste naqueles dias, eu não te disse então. Agora eu quero dizê-los, e você não está procurando por eles. 97. Não dê o que é sagrado para os cachorros, para que eles não joguem no esterco. Não jogue pérolas nos porcos para que eles não. 98. Jesus disse: aquele que busca, encontrará, e aquele que bate, isso lhe será revelado. 99. Jesus disse: se você tem dinheiro, não o empreste para o crescimento, mas dê. De quem você não o tomará. 100. Jesus disse: o reino do Pai é como uma mulher que pegou um pouco de fermento, colocou na massa, e dividiu em grandes pães. Quem tem ouvidos, ouça. 101. Jesus disse: o reino do Pai
É como uma mulher que carrega um vaso cheio de tormento, e caminha por uma estrada que recua. A alça da embarcação quebrou, farinha espalhada atrás dela na estrada. Ela não sabia sobre isso, ela não entendia como agir. Quando ela chegou à sua casa, ela colocou o recipiente no chão, e o encontrou vazio. 102 Jesus disse, o reino do Pai é como um homem que quer matar um homem forte. Ele puxou uma espada em sua casa, ele a cravou na parede para descobrir se sua mão seria forte. Então ele matou o forte. 103 Os discípulos disseram-lhe, os teus irmãos e a tua mãe estão lá fora. Ele lhes disse, aqueles que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. Eles são aqueles que entrarão no reino de meu Pai. 104 Jesus viu o de ouro e disse-lhe, os que pertencem a César exigem-nos tributo. Disse-lhes, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus e o que é meu, dá a mim. 105 Quem não odiou seu pai e sua mãe como eu não pode ser meu discípulo, e quem não amou seu pai e sua mãe como eu não pode ser meu discípulo. Por minha mãe. Mas ela realmente me deu vida. 106 Jesus disse, ai deles, fariseus. Pois eles são como um cachorro dormindo no comedouro de um touro. Pois ela não come nem dá de comer aos touros. 107 Jesus disse, bem-aventurado o homem que sabe, a que horas vêm os ladrões, para que se levante, ajunta, e cinja os lombos antes que venham. 108 disseram, a ele, vamos orar hoje e jejuar. Jesus disse, qual é o pecado que cometi ou ao qual sucumbi? Mas quando o noivo sair da câmara nupcial, deixe-o jejuar e orar. 109 Jesus disse, aquele que conhece o pai e a mãe, será chamado filho de uma prostituta. 110 Jesus disse, quando você faz 2 você se torna o filho do homem, e se você disser ao luto, mova-se, ele se moverá. 111 Jesus disse, o reino é como um pastor que tem 100 ovelhas. Um deles, o maior, se perdeu. Ele deixou 99, e procurou um até que o encontrou. Depois de trabalhar, ele disse às ovelhas, eu te amo mais de 99. 112 Jesus disse, quem se embriaga com a minha boca vai ficar como eu. Eu também, eu me tornarei ele, e o segredo será revelado a ele. 113 Jesus disse, o reino é como um homem que tem um tesouro secreto em seu campo sem saber disso. Ele não encontrou antes, ele morreu, ele deixou para seu filho. O filho não sabia, ele recebeu este campo, e o vendeu. E quem o comprou veio, cavou, e encontrou o tesouro. Ele começou a dar dinheiro a juros, para aqueles que ele queria. 114 Jesus disse, aquele que encontrou a paz, e se tornou rico, renuncia ao mundo. 115 Jesus disse, os céus, como a terra, se enrolarão diante de ti, e aquele que viver dos vivos não verá a morte. Pois, Jesus disse, aquele que se encontrou, o mundo não é digno dele. 116 Jesus disse, ai da carne que depende da alma, ai da alma que o depende da carne. 117 Os seus discípulos disseram-lhe, em que dia chega o reino? Jesus disse, não acontece quando esperado. Eles não vão dizer, aqui, ou, aqui, ali. Mas o reino do Pai se espalha pela terra e as pessoas não o veem. 118 Simão Pedro disse-lhes, deixem Maria nos deixar, porque as mulheres são indignas da vida. Jesus disse, olha, vou mandá-la fazer dela um homem, para que ela também se torne um espírito vivente, como vocês homens. Pois toda mulher que se torna homem entrará no reino dos céus. Evangelho de Tomé.